A vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto passa de 12 para 14 pontos. É o que mostra a mais recente pesquisa Datafolha divulgada ontem. No primeiro turno, o petista aparece com 47% das intenções de voto contra 33% do presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha 45% e Bolsonaro os mesmos 33%. Então, repetindo, Datafolha divulgada ontem. Lula 47%, Bolsonaro 33% no primeiro turno. Na última pesquisa, Lula 45%, Bolsonaro 33%. Ciro Gomes, nessa pesquisa mais recente, aparece com 7%. Ele tinha 8% e oscilou para 7%. Simone Tebet, do MDB, se manteve com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% e os demais candidatos não pontuaram. São eles: Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Emael, da Democracia Cristã e Padre Kelmon, do PTB. Brancos e nulos, 4%, 2% ainda não sabem ou não responderam. Vamos agora aos maiores colégios eleitorais. Lula cresceu de 43% para 46% em Minas Gerais, onde Bolsonaro tem 33%. Em São Paulo, o petista, que oscilou 2 pontos para baixo, lidera com 41%. O presidente Bolsonaro passou de 33% para 34%. No Rio de Janeiro, Lula variou de 44% para 40% e Bolsonaro aparece com 38%. Em um eventual segundo turno, o ex-presidente venceria o atual por 54% a 38%. Todos os detalhes dessa pesquisa a gente traz logo mais aqui na Band News FM a partir das 7h25. O plenário do TSE confirma a decisão que proíbe Jair Bolsonaro de usar imagens do discurso feito para apoiadores em Londres na campanha eleitoral. Natália Pazzi. O presidente Jair Bolsonaro está oficialmente proibido de utilizar na campanha imagens do discurso feito na Embaixada do Brasil em Londres no último fim de semana. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, que referendou decisão individual do ministro Benedito Gonçalves. O magistrado também havia determinado que a postagem sobre o momento fosse excluída das redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro. O presidente foi para Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Entretanto, utilizou da sacada da Embaixada do Brasil em Londres para discursar em tom eleitoral para apoiadores brasileiros. O TSE desmente a informação de que esteja enviando mensagens sobre títulos cancelados. Tem a ver com o Mundial? Não! Título de eleitor, tá? Fala, Thaís Esprovieri. O Tribunal Superior Eleitoral informou que algumas pessoas têm recebido mensagens por e-mail ou aplicativos em nome da Justiça Eleitoral informando que tiveram o título de eleitor cancelado. Essas mensagens ainda trazem um link que leva a uma página em que o eleitor supostamente poderia regularizar a situação informando dados pessoais. A Justiça Eleitoral informou que o conteúdo é falso e que se trata de um golpe, já que o órgão nunca comunica o cancelamento de títulos ou outras irregularidades por e-mail ou aplicativos como WhatsApp ou Telegram. Por fim, ainda informou que nenhum dado pessoal é solicitado por esses meios. O deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, é denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por ataques à jornalista Vera Magalhães. Fala, Bruno Capozzi. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo denuncia o deputado estadual e candidato à Câmara Federal Douglas Garcia, do Republicanos, por difamação contra a jornalista Vera Magalhães. Durante um debate com candidatos ao governo paulista, o parlamentar atacou e ofendeu a jornalista. Na ocasião, com o celular em mãos e registrando toda a ação, Douglas Garcia questionou se Vera Magalhães recebia dinheiro para falar mal do presidente Jair Bolsonaro e disse que ela é uma vergonha para o jornalismo. A denúncia foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Na semana passada, pelas redes sociais, Douglas Garcia divulgou um vídeo negando qualquer tipo de agressão. O governo anuncia um novo corte no orçamento. Márcio Rocha. Mais 2 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento da União serão bloqueados, de acordo com o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quarto bimestre de 2022, divulgado pelo Ministério da Economia. Dessa maneira, o total de recursos contingenciados passa de 7 bilhões e 900 milhões para cerca de 10 bilhões e meio de reais. De acordo com o governo, o contingenciamento é necessário para cumprir a regra do teto de gastos e que um dos motivos é o aumento nos gastos previdenciários. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, admitiu que esse resultado surpreendeu o governo. De certa forma, até um pouco surpreendente, a gente teve um crescimento das despesas obrigatórias que a gente não esperava no volume em que veio.
O gás de cozinha fica mais barato a partir de hoje. Fala, Gabriela Morgado. O preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha sofre redução e passa a custar aproximadamente R$ 49,19 para as distribuidoras. A Petrobras anunciou uma redução de 6% no quilo do combustível, passando de R$ 4,02 para R$ 3,78. Em nota, a companhia afirmou que a alteração acompanha a evolução dos valores de referência e é coerente com a prática de preços da estatal. E vamos ver se chega, né, para o consumidor final, porque a gente recentemente anunciou uma redução, outra redução aqui do gás de cozinha, deu mais ou menos R$2 na ponta para o consumidor. Vamos ver se isso também chega, já que a gente está falando de uma redução nas distribuidoras, se chega mesmo para o consumidor. A gente quase teve um treco aqui quando ela falou R$49. Pois é. A Sheila gritou. Onde? Como assim? Não, para as distribuidoras. Seria, né? Exato. Olha, ontem a gente falava, né, que embora a Folha de São Paulo seja o jornal mais detestado pelo governo, quem vem trazendo as principais denúncias de corrupção, o tratoraço, o esquema no MEC, qual mais? Orçamento secreto, tem sido o Estadão. E o Estadão trouxe mais uma, do gabinete paralelo do Ministério da Educação. Está na capa de hoje. Esquema no MEC pediu propina dentro de pneu, diz empresário. O empresário, bom, o esquema do MEC, acho que a gente não precisa nem relembrar, né? É aquele envolvendo os pastores Gilmar e Arilson, que circulavam com muita desenvoltura dentro do Palácio do Planalto. Inúmeras reuniões com o presidente, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e consta que havia propina em forma de ouro, pedido de capilé em troca da liberação de verbas, um negócio cabeludo, que tem sido investigado, né? E o empresário citado aqui na manchete é Ailson Souto da Trindade. Ele trabalha no ramo da construção civil e é o 12º denunciante do caso. Antes dele, 11 pessoas descreveram o esquema de corrupção no MEC nesse governo. Então são fartas, é uma farta documentação testemunhal. E o Trindade afirmou que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu aval para que contratos de obras federais em escolas fossem negociados em troca de propina de R$5 milhões, é grana alta, para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Sempre os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Reportagem é do Vinícius Valfré e da Júlia Afonso, que diz que o candidato a deputado estadual pelo PP, ele é político também, afirmou que para fazer o pagamento, olha que exótico, o dinheiro seria transportado de Belém, no Pará, até Goiânia, no pneu de uma caminhonete, dentro de um pneu. Afirmou que o acordo não chegou a ser concretizado, mas que estava tudo certo para que a propina fosse levada dentro desse pneu. Propina de R$5 milhões, né, ao todo? R$5 milhões. Bom, os envolvidos foram procurados. Gilmar Santos e Arilton Moura não se pronunciaram a respeito, mas textualmente o que disse o Ailson Trindade foi o seguinte: eles, os pastores, queriam R$5 milhões em 2 dias e queriam que eu colocasse o dinheiro vivo no pneu de uma caminhonete e mandasse para lá. Então a história se torna um pouquinho mais cabeluda, já tinha barra de ouro, já tinha Bíblia, já tinha restaurante em Brasília, na praça de alimentação, agora tem, praça de alimentação era da vacina. Estou confundindo os escândalos. Isso. Né? Uhum. Tinha as entradas suspeitas no Palácio do Planalto e no Ministério da Educação, que ninguém nunca soube explicar o que esses caras faziam por lá, foram até condecorados, receberam medalhinha, ninguém sabe explicar por quê. Centenas de visitas, né? Centenas de visitas. Quando ninguém dezenas, conseguia. Né? Acho que chegou. Passou da centena. Passou da centena. Passou. E ninguém explica, né? O que esses caras faziam por lá, inclusive para serem homenageados com medalhinha. Pois é. Esses testemunhos explicam bem. Esse Alisson Trindade, que você mencionou, é empresário da construção civil, é candidato a deputado também, né? PP também. Do Pará. PP do Pará, exatamente. Eis aí. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Supremo Tribunal Federal decide que é obrigação do poder público garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos. Ontem, os ministros analisaram e rejeitaram um recurso apresentado pela cidade de Criciúma, que alegou não ter dinheiro para garantir todas as matrículas. Pela decisão, o acesso à pré-escola constitui um direito fundamental previsto na Constituição e não pode ser negado pelos municípios. O caso tem repercussão geral,
ou seja, vai balizar o judiciário em decisões tomadas por todo o Brasil. A Receita Federal informa que mais de 1 milhão de brasileiros estão na malha fina do imposto de renda. Fala aí, Yumi Coano. Mais de 1 milhão de contribuintes caem na malha fina do imposto de renda. Esse número representa 2,7% dos 38 milhões de declarações entregues neste ano, segundo dados divulgados ontem pela Receita Federal. Quase 42% das pessoas que caíram na malha fina omitiram rendimentos. Dos contribuintes com pendências, 78,6% têm imposto a restituir, 19,2% devem para a Receita e 2,1% não têm saldo. É possível conferir se há pendências na declaração no site www.gov.br/Receita Federal. Hoje será liberada a consulta ao 5º e último lote de restituição de 2022. A Anvisa manda recolher lotes de uma marca de macarrão com substância tóxica que causou a morte de cães. Luciana Viana. Depois que a Anvisa mandou recolher várias marcas de alimentos para animais provavelmente contaminados por etilenoglicol, uma empresa de massas também teve a produção recolhida. A suspeita é de que produtos como macarrão, yakisoba e salgados consumidos por humanos também possam estar contaminados. A empresa BBBR Indústria e Comércio de Macarrão, conhecida comercialmente como Queixe, teve a distribuição e venda de produtos fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto interrompidos pela Anvisa. A agência constatou que a fábrica havia adquirido da Tecnoclean, empresa de contagem, o propilenoglicol contaminado com etilenoglicol, que já contaminou mais de 100 cães em todo o país e são ao menos 65 mortes de pets até o momento. Então, para ficar bem explicado, né? Estava bem explicado o texto, mas só para não gerar uma conclusão dúbia, não é que tinha cachorro comendo macarrão. Ou que havia uma marca de macarrão especial para cachorros. É que esse macarrão, para humanos, vinha com a mesma substância que causou a morte de dezenas de cães. Oh, meu Deus, como é que chama a substância? Eu não vou conseguir. Propilenoglicol. Com etilenoglicol. Contaminado com etilenoglicol. Exatamente. A mesma substância foi encontrada em uma marca de macarrão. Obrigado, Luciana. Vai ter acompanhamento psicológico. A criança mantida refém por mais de 15 horas em Minas Gerais. O sequestrador foi baleado e a Bruna Vale vai trazer os detalhes. O homem suspeito de manter uma criança de 7 anos de idade, um homem de 23 como reféns, está estável e consciente e não corre risco de morte. A redação da TV Band Minas confirmou a informação com uma enfermeira do Hospital João 23, onde Leandro Mendes, de 39 anos, está internado e passou por cirurgia. O sequestrador foi atingido no rosto por um tiro de rifle de precisão. O homem fez um enteado e um amigo da família de reféns após invadir a casa da ex-companheira armado na noite dessa quarta-feira. A negociação com a PM durou mais de 15 horas. Vamos agora ao Rio de Janeiro, onde uma mulher vítima de injúria racial vai processar a dona de uma loja. Vamos acompanhar essa história agora com a Gabriela Souza. A cliente que foi vítima de injúria racial em uma loja de bijuterias em Copacabana, na zona sul do Rio, disse que também vai processar a dona da loja por danos morais e materiais. Laura de Brito, de 28 anos, foi perseguida, expulsa do estabelecimento e chamada de neguinha pela proprietária do local. A vítima fala que o sentimento é de revolta por saber que a mulher pagou fiança e foi solta. Que ela pagou uma coisa que não tinha nem que ter pago. Era pra ela estar presa e pagar pelo crime que ela cometeu. Sabe, é injustiça. Eu só fui pra comprar, eu não fui pra fazer nada de errado. Eu fui agredida por ser negra no meu próprio país, na minha própria cidade, no lugar que eu estava acostumada a ir. E foi humilhante, tenebroso. Como o caso foi registrado como injúria racial e não como racismo, a lei permite o pagamento de fiança. E o que a gente consegue ver nessas imagens, além de todo o sofrimento dessa mulher, vítima de injúria racial, claramente, né, havia muitas testemunhas e todas elas se voltaram naquele momento contra a dona dessa loja. De que maneira? Chamando a polícia, registrando em várias imagens, todas elas revoltadas contra a dona dessa loja. Que, aliás, merece um belo de um boicote, né? Que ninguém mais compre numa loja como essa, no Rio de Janeiro. Porque é muito triste que a gente... Além do processo, evidentemente, tem de pagar por isso, sem dúvida nenhuma. Mas pelo menos isso, a gente consegue ver nessa imagem as pessoas se unirem contra essa mulher.
Brancos e negros. Exatamente. Denunciando, chamando a polícia foi lá, a mulher teve de baixar a porta, saiu, foi conduzida à delegacia. Agora o duro é que esses crimes precisam ser punidos para valer, né? Para que parem de fato de acontecer, que as pessoas não se sintam livres para voltar a cometer esse tipo de crime. E agora é isso, torcida para que ninguém mais compre nessa loja, até por isso a gente está exibindo ali nas imagens Marisa, né, o nome da loja, é essa loja especificamente. Não confundir com as lojas Marisa, isso, né? não, outra coisa, isso é uma loja... É uma loja chamada Marisa. Tem de bijuterias, outros itens ali também. Já está valendo o cadastro de bom motorista no Brasil, João Pedro Melo. O Registro Nacional Positivo de Condutores já está valendo em todo o país e os interessados já podem fazer a inclusão no programa pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Com a ação, as unidades da federação podem conceder benefícios fiscais ou tarifários, como descontos em impostos para condutores que não tenham cometido infração de trânsito no último ano. Apesar do início do cadastro, os benefícios só começam a ser concedidos a partir da metade do mês de outubro, que é quando o sistema será de fato ativado. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o cadastro será voluntário e não automático. E para consultar se está na lista, o motorista deverá fornecer o nome completo, além do número do CPF. Destaques internacionais. Os protestos no Irã contra a obrigatoriedade do uso de véu por mulheres já resultaram em 19 mortes. Informações com Arthur Queiroz. O acesso ao Instagram e o WhatsApp no Irã está restrito por tempo indeterminado para conter a organização de mais protestos contra o uso do véu por mulheres. Dezenas de mortes já foram confirmadas durante o confronto entre manifestantes e a polícia em diversas regiões do país, como a capital, Teherã, além de pontos do Kurdistão. Os protestos começaram pouco depois do dia 16, quando uma jovem de 22 anos de idade morreu durante a custódia da polícia iraniana. Ela foi presa por supostamente violar o código de vestimenta do país para mulheres. Bom, e na Rússia começaram a chegar ontem, né, as cartas de convocação para a guerra na Ucrânia a reservistas. Como praticamente todo russo adulto e muitas mulheres são reservistas, a gente está falando de uma parcela gigantesca da população. E ontem o que a gente via eram imagens que pareciam feriado prolongado. Longas filas de carros, congestionamentos, mas não era feriado não. Eram russos fugindo da Rússia. O fluxo de carros deixando o país crescer por tudo quanto é fronteira possível, cresceu abundantemente a ponto de a Rússia estudar a possibilidade de fechar o país, transformar a Rússia numa prisão para reservistas. E a Carla falava inclusive de um protesto, né, que aconteceu contra essa medida do Vladimir Putin, de forma tragicamente irônica, terminou com os manifestantes presos e alistados. Alistados, enquanto estavam sob custódia. Mais de 1.000 pessoas, né, foram detidas, e aí uma parte dessas pessoas acabou sendo alistada ali. A revelia não, porque eles estavam lá, mas enfim, não pediram para ser alistados, pelo contrário, eles pediam para que as pessoas não fossem obrigadas a se alistar e acabaram alistados sob custódia. Falar da seleção brasileira dá tempo ainda, hein? A seleção entra em campo hoje para o primeiro dos dois últimos... Ai, gente, coloquei errado aqui. Primeiros dos dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Fala aí, Bruno Camarão. Um dos destaques do Barcelona neste início de temporada europeia, o atacante Rafinha afirma que um dos companheiros de seleção brasileira foi fundamental para a ida dele ao clube catalão, Neymar. A estrela do Paris Saint-Germain fez história no futebol espanhol e hoje a dupla acompanha o sistema ofensivo do time de Tite. Ambos estão confirmados entre os titulares para o duelo contra a Gana, às 3h30 da tarde, na França. Realmente eu pedi conselho para ele, saber o que a decisão que eu poderia tomar. E, bom, ele só me passou coisas boas do Barcelona, falou que se eu tomasse a decisão de ir para lá eu não me arrependeria, não só pelo clube, mas pela cidade. E realmente foi uma decisão que eu não me arrependo nem um pouco. E hoje tem a despedida de Roger Federer. Ele vai entrar em quadra simplesmente ao lado de Rafael Nadal, seu grande amigo, mas seu maior rival nas quadras, para disputar a Laver Cup, torneio que é Europa contra o resto do mundo, né? A gente já explicou como é que funciona, é um amistoso. É hoje, os dois representam o time Europa e eu tenho muita, mas muita inveja de quem comprou o ingresso para esse torneio. Imagina, gente, que quando ele foi comprado, ninguém sabia que aconteceria a aposentadoria. Depois a gente volta ao assunto. Acabou! Aê! Menos um! Uma semana menos, hein?
Sextou, né? Sextou pra quem? E amanhã, 7 horas da manhã. Ah, é 7 sábado. horas, tá, gente? Não é 7h25, não. 7 horas você coloca lá no YouTube, você vai no Band Play. Vocês estão felizes, né? Eu tô de plantão também. Eu não sei porque que eu tô animada. Original da Band? Eu fico assim, quando eu ouço esse Earth, Wind and Fire, não tem como não dançar. É ótimo, né? September. Nos últimos dias, né, pra gente usar essa música aqui. September. É. Chama Jaque. Ah, lá. Já que você vai fazer o Jornal da Band, você não pode chegar cedo, né? Nunca vem nada depois de um Jaque. Né? Nunca, jamais. Nunca vem nada bom, jamais. né? Pois é. Mas já que vai estar aqui às 7h20 da noite, por que não estar às 7 da manhã? Era isso que você ia falar, né? Por que não? Você fica aí, dando uma volta, você mora aqui perto. Sai pra almoçar, volta, né? Isso, você mora aqui pertinho. Isso. Não custa nada. E aí, na hora do Jornal da Band, tô dormindo na bancada, né? Não, você Entendi. dorme à tarde. Ah, Gostoso. entendi. Fechado? Não, passa aquele bilhetinho de qual seria o Pix pra isso. É verdade, né? O Megali Não? costuma fazer isso pra gente. Quando ele não quer fazer... Vou contar. Ele não quer fazer alguma coisa, assim, ele pega e escreve um valor bilhetinho num entrega. papel, dobra e fala assim, olha... Se eu te pagar isso, você vem no meu lugar? E normalmente é um valor assim, que tipo, não, Megali. Não, Megali, isso não vale 25 reais. Não, eu já ofereci valores substanciosos. R$200. Pra coisas que são muito chatas. Pra apanhar do Minotauro. Tá, não. Por exemplo, entendeu? Foram valores expressivos, Nunca mas colou, não né? funcionaram. Nunca colou. Vocês não se vendem. Não. Vocês não se corrompem. Ai, Megali, só você. Todo mundo aqui, Carla Bigato, Sheila Magalhães. Vocês sabem que vai ter gente que vai levar a sério, né? E ainda vem e reclama da corrupção no Brasil. Não, gente. É piada, gente. E estamos entre piada. amigos. Eu não tô realmente oferecendo dinheiro pra Sheila vir trabalhar no meu lugar. Mas se quiser pensar Até nisso, porque isso seria uma justificativa pra ela me mandar embora. Imagina. Eu faço uma brincadeira dessa, você tá demitido justa causa. É, né? Com grampo, ela tira um grampo. Grampo ligado na RH, tá? A van do FBI ali. Quanta bobagem, vamos nessa? Vamos sexta-feira é assim, gente. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, o Galo já cantou. Eis os principais destaques desta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, Primavera Brasileira. Lula oscila 2 pontos para cima dentro da margem de erro e Jair Bolsonaro se mantém estável em mais uma pesquisa Datafolha sobre a disputa à presidência da República. No primeiro turno, o petista, que tinha 45% na semana passada, surge agora com 47% das intenções de voto contra 33% do presidente, que concorre à reeleição pelo PL, diferença de 14 pontos. Vou repetir, então. Na semana passada, Lula tinha 45%, Bolsonaro 33%. Nesta semana, Lula tem 47% e Bolsonaro 33%. Ciro Gomes, do PDT, variou de 8% para 7%. Simone Tebet, do MDB, se manteve com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos totalizam 4%. 2% não sabem ou não responder. Aí, considerando apenas os votos válidos, excluindo, portanto, brancos e nulos, Lula atinge 50%. Aí vem a margem de erro de 2 pontos, então varia entre 48% e 52%, e exatamente por causa dessa margem, não é possível apontar se venceria ou não no primeiro turno. Jair Bolsonaro tem 35% também nesse cenário só de votos válidos. Bom, seguimos aqui. Segue aí, Sheila, por favor. Recorte por regiões, vamos lá? No Nordeste, Lula cresceu de 59% para 62%. Bolsonaro variou também para cima, de 22% para 24%. Sudeste, o petista oscilou de 43% para 41% e Bolsonaro cresceu de 34% para 36%. No Sul, Lula subiu de 34% para 40% e Bolsonaro recuou de 42% para 39%. Norte do país, Lula variou de 41% para 42% e o presidente caiu de 40% para 36%. No Centro-Oeste, Bolsonaro lidera com 41%. Lula tem 38%. Eu dei essa pestanejada aqui porque eu estava buscando uns recortes mais específicos por estados. A pesquisa, não é preciso dizer, é uma tragédia para Jair Bolsonaro, porque ele perdeu terreno entre os mais pobres, ele perdeu terreno entre as mulheres, ou seja, entre a faixa de renda que recebe o Auxílio Brasil, ou seja, ele perdeu em todos aqueles recortes
que são o público-alvo, digamos assim, da campanha dele, né? E mais, para quem for supersticioso, também perdeu terreno em Minas Gerais, que é aquele estado em que o vencedor sempre é eleito, né? Nunca o vencedor em Minas Gerais deixou de vencer a eleição. E Lula ali cresceu 3 pontos e Bolsonaro perdeu 2. E mais, geralmente num segundo turno o que decide a eleição é a rejeição, e a rejeição dele continua gigantesca. 52% dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente, muito à frente de Lula, que aparece com 39%, e de Ciro Gomes, que tem 24%. Bom, ainda segundo o Datafolha, cresceu o total de eleitores que estão totalmente decididos em quem vão votar no dia 2. Agora são 81%. Na semana passada eram 78%. O índice é de 87% entre os que votam em Lula e de 88% entre os que dizem votar em Bolsonaro. Entre os eleitores de Ciro Gomes, 54% afirmam que ainda podem mudar o voto. O Datafolha ouviu 6.754 pessoas entre os dias 20 e 22 de setembro em 343 cidades brasileiras. É a pesquisa mais ampla até agora nessa campanha. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, nível de confiança 95%, número no TSE BR 04180/2022. Na campanha, Jair Bolsonaro vai dedicar a reta final para conquistar votos no Sudeste. A ideia é focar nos 2 principais colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais. Ontem, Bolsonaro esteve na região norte, em Belém e Manaus, exaltou os números da economia e fez ataques a adversários. Hoje nós temos o Auxílio Brasil, que equivale a 3 vezes o valor do Bolsa Família. Isso só é possível porque é um governo que não rouba, é um governo que não tem corrupção. Mais tarde, em uma entrevista a uma emissora de TV, ele voltou a falar que os militares vão fiscalizar o trabalho do TSE. E nós estamos agora, segundo informações que eu tenho aqui, as Forças Armadas pretendem colocar técnicos deles dentro da sala cofre do TSE. Uma sala que ninguém sabe o que acontece. Assim como a Polícia Federal parece que vai fazer a mesma coisa e a Controladoria Geral da União também vai fazer a mesma coisa. Entendo que a chance de desvio e corrupção diminui bastante, não zera. Zeraria com o voto impresso. Mas eu recomendo o pessoal, né? Vamos votar. Vamos cada um fazer a sua parte, deixa essa fiscalização aí com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, que tenho certeza que temos tudo para termos umas eleições tranquilas. É desagradável o papel de ter que ficar desmentindo o presidente toda hora, mas é o nosso trabalho. Não existe sala-cofre em que ninguém sabe o que acontece no TSE. Não existe, isso é uma ficção. A contagem é aberta, a contagem está à disposição de representantes de todos os partidos. Aliás, a contagem está à disposição de qualquer brasileiro que queira conferir os resultados de cada uma das sessões na internet ou pessoalmente. O resultado é afixado na porta de cada uma das salas. Esse negócio de sala escura do TSE, onde só meia dúzia de eleitos são aceitos e ninguém sabe o que acontece lá dentro, isso é uma ficção, isso é apenas uma mentira. Não há nada nem remotamente parecido com isso no sistema de contagem, e Bolsonaro, que é um político muito experiente, com mais de 30 anos de vida pública, sabe muito bem disso. Tem um ouvinte, o Ricardo, do Distrito Federal, que está perguntando, olha, quem é o vice do presidente, do Jair Bolsonaro, nessa campanha, né? Ele diz que não está sendo muito citado, é o general Braga Neto, né? Quer saber, vai que, né, ele é eleito, se acontecer alguma coisa, Braga Neto é o nome do vice de Jair Bolsonaro nessa campanha. Vamos passar agora para o dia de Lula. Concentrando esforços na ideia do voto útil para tentar garantir vitória em primeiro turno. Artistas como Caetano Veloso e Tico Santa Cruz têm sido usados como exemplos de eleitores que votariam em Ciro Gomes, mas mudaram o voto para o petista. Ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pediu a escolha de candidatos comprometidos com a democracia, com o combate à pobreza e a desigualdade social. Apesar de não citar nomes, essa nota do tucano foi vista pelo PT como um apoio à campanha de Lula, com quem ele chegou a ter um encontro no ano passado. Em entrevista ao SBT à noite, Lula voltou a criticar a gestão do governo federal na pandemia da Covid-19. Ele não comprou porque ele não acreditava na vacina no começo. É uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu.
Nesta quinta-feira, Simone Tebet, do MDB, esteve no Rio de Janeiro, onde visitou a Fiocruz e a Biomanguinhos. Ao citar a manifestação de FHC, a senadora afirmou que as ideias defendidas pelo ex-presidente são a cara da candidatura dela. Para ela, a carta de Fernando Henrique Cardoso foi dirigida ao Brasil. Então, só repetindo, o que disse o FHC. Ele não citou nomes, mas pediu a escolha de candidatos comprometidos com a democracia, combate à pobreza e desigualdade social. Nas redes sociais, o PSDB afirmou que a candidata é Simone Tebet e vai lutar até o final para elegê-la por representar o melhor caminho para o Brasil. Segundo o partido, útil é votar em quem a gente confia. Ele não citou nomes e dá para interpretar ali que ele pudesse estar falando de qualquer um. Teve gente que achou que ele estava falando do Ciro. Não estava. Então, o Ciro não era. Sei lá. Podia ser qualquer um, mas em determinado momento ali ele fala sobre o segundo turno, né? E na eleição passada ele preferiu não se posicionar, mas que agora se posiciona e que vai votar em qualquer um que não seja Jair Bolsonaro. Então, indiretamente, está dizendo ali que, pelo menos no segundo turno, apoiaria o ex-presidente Lula. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com embaixadores da União Europeia em Brasília para discutir a mudança da política externa com foco nas relações comerciais. Ele voltou a criticar o voto útil e disse que a eleição deveria ser contra a corrupção, o que excluiria, segundo ele, tanto Lula quanto Bolsonaro. E você já sabe, caso haja segundo turno, haverá debate presidencial aqui na Band no dia 9 de outubro, um domingo, com cobertura completa e transmissão da Band News FM. E um dia depois, vai trabalhar pouco, na segunda-feira é a vez do confronto entre os dois candidatos mais votados aos governos estaduais. Bom, presidente, só parei aqui porque um ouvinte mandou a seguinte mensagem. Ai, não tenho o nome dele. Final 2269, tá dizendo... Ai, gente, por favor, eu perdi o número de registro dessa última pesquisa da Datafolha. Vocês podem repetir, por favor? Claro. Eu te mando aqui pelo WhatsApp, tá? Fechado. Presidente da Câmara sugere punir institutos de pesquisa por eventuais divergências. O destaque agora é de Rafael Procópio. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que institutos de pesquisa sejam punidos caso errem demais ou errem de forma intencional contra um candidato ao divulgarem estudos. A declaração foi feita pelas redes sociais. No entanto, o deputado não explicou o que seriam esses erros e nem quais seriam as punições. Após a publicação, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com as colocações de Lira, dizendo que ele endossava o discurso do presidente da República contra pesquisas. Na sequência, Lira voltou às redes sociais, se defendeu dizendo que não tinha acusado nenhum instituto e completou dizendo que quem vestiu a carapuça precisava se explicar. Oi? Quem vestiu a cara... O Lira dá uma declaração autoritária, estúpida como essas, e diz que quem vestiu a carapuça é que precisa se explicar. Foi isso que eu entendi? Foi, ele falou isso. Escuta, já há punição para institutos de pesquisa que eventualmente prejudiquem candidatos intencionalmente. Isso já é um crime. Já está previsto na lei. Agora, divergências acontecerão. Institutos errarão. Quando a gente fala que o nível de confiança de 95% é um nível de confiança alto, mas tem aqueles 5% vagabundos. E em especial nesse ano aqui em que a gente tem tantas pesquisas, não tem um único dia em que a gente não fale de alguma pesquisa eleitoral aqui no ar. Então a gente tem muitas pesquisas e sim com diferenças importantes entre elas, Verdade, né? mas metodologias também diferentes, elas não podem ser comparadas o tempo todo entre si, né? Exato. Metodologia, universos diferentes, dias diferentes. Há pesquisas que são feitas por telefone, há pesquisas que são feitas presencialmente, Isso há também metodologias muda. diferentes na entrevista presencial, até na entrevista por telefone. Tem gente que fala o nome do candidato, tem aquele mecanismo lá que você digita. É tudo diferente. Então, discrepâncias vão acontecer, mas a gente não está vendo nessa eleição, salvo um ou outro instituto, nenhuma grande discrepância. Tá todo mundo dando ali. Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, alguns dando 14 pontos de diferença, outros dando 8 pontos, outros dando 6 pontos. Sim, é uma diferença grande. Tem. Mas se você pensar na margem de erro de 2 para cima, 2 para baixo, 14 vira 12, 8 vira 10. Já se aproxima. Então são discrepâncias, mas está dentro mais ou menos da margem de erro. Ninguém tá colocando o Ciro Gomes em primeiro. Não tem nenhum instituto dando a Simone Tebet com 20%. O cientista político Antônio Lavareda. Pois é, o Antônio Lavareda. Exatamente, ele diz exatamente isso. As pesquisas apontam uma tendência. Então, todas elas, ainda que com essas diferenças de pontuação, e até grandes em alguns casos, elas apontam tendência. E nesse sentido, todas elas que a gente divulga aqui mostram claramente uma tendência. Isso. E havendo um erro intencional, ficando isso provado, obviamente
já há punição prevista para os responsáveis. Essa declaração é estúpida e autoritária. Estapafúrdia, não tem menor sentido. Bom, em frente, um empresário acusa o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, de dar aval para que os pastores envolvidos em fraudes no MEC negociassem contratos de obras federais em escolas em troca de propina. Revelação está no jornal Estado de São Paulo de hoje, por Alisson Souto da Trindade. Ele é um empresário que atua no setor da construção civil e é também candidato a deputado estadual pelo PP, no Paraná. Segundo ele... Pará. Eu falei o quê? Paraná. No Pará. Isso. Até porque o acordo envolvia uma viagem que saía de Belém. Isso. De acordo com ele, esse acordo firmado com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura previa que a grana fosse escondida, dinheiro vivo, tá? 5 milhões de reais, na roda de uma caminhonete que seria levada de Belém até Goiânia. Essa propina, repito, 5 milhões, teria sido negociada em um encontro que contou com a participação de Milton Ribeiro no ano passado, ex-ministro da Educação. O pagamento seria mascarado por um contrato fictício firmado entre a igreja de Gilmar Santos e a empresa de Ailson Trindade. Foi no dia 13 de janeiro do ano passado, de 2021. Fui lá, entramos lá, conversamos com o ministro, inclusive o ministro fez uma reunião lá com vários prefeitos. Disso houve um coquetel lá, a gente conversou. Existe uma proposta para te fazer isso. Aí disse, que proposta? Bom, a gente está precisando reformar as igrejas e estamos precisando também construir alguns templos. Então a gente está precisando de 100 milhões de reais para fazer isso. Aí eu falei, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Como é que vai acontecer? A igreja vai contratar a minha empresa? Não, a gente faz um contrato, a empresa, a igreja contrata a tua empresa, em troca eu consigo articular para a tua empresa, que a minha empresa é uma construtora, para a tua empresa fazer as obras no governo federal, né? No caso, eu ia ganhar todas as licitações. Beleza. As datas dos encontros relatados pelo empresário batem com o registro de entrada dele no Ministério da Educação em Brasília, com fotos nas redes sociais e com a agenda de Milton Ribeiro e dos pastores. O empresário nega, no entanto, ter assinado qualquer contrato e revelou que a parte da negociação teria ocorrido durante um almoço com prefeitos. Eu não fechei acordo, não assinei contrato, inclusive mandaram o contrato para mim, da igreja, eu tenho um contrato, só que não foi para frente porque eles começaram a pedir dinheiro, eles queriam 5 milhões, que eu repassasse para eles em espécie. Queriam que eu colocasse no pneu de uma caminhonete e mandasse para Goiânia. Detalhe pitoresco, né? Agora a coisa aparece em pneu de caminhonete. Suspeitas de fraude no MEC e da existência de um gabinete paralelo são investigadas pela Polícia Federal, que chegou a prender o ex-ministro Milton Ribeiro em junho. Por meio de nota, o ex-titular do MEC negou qualquer envolvimento no caso, chamou a fala do empresário de leviana, mentirosa e eleitoreira e prometeu processá-lo por calúnia. Procurados Gilmar Santos e Arilton Moura, os pastores ainda não se manifestaram. Bom, se a fala é mentirosa, o MEC tem mais a que processar mesmo o empresário por uma leviandade, uma mentira eleitoreira, etc. Mas falta explicar por que é que as datas batem com a entrada do empresário no Ministério da Educação, o que ele estava fazendo ali, o que os pastores estavam fazendo ali. Aliás, o que os pastores faziam naquele ambiente, a gente falava mais cedo, né, na programação pro YouTube, esses caras tiveram dezenas de reuniões com o presidente Jair Bolsonaro. Saiu da boca do próprio ministro a fala de que eles deveriam ser contemplados pelo Ministério da Educação na liberação de verbas por pedido expresso do próprio presidente. Eles se reuniram, quando a gente conta as entradas deles no Ministério da Educação, centenas de vezes com altas autoridades federais. E eles faziam o quê ali? Por que eles iam centenas de vezes ao MEC? Por que eles iam ao Palácio do Planalto? Eles foram homenageados pelo governo. Receberam medalhinha. Por quais serviços prestados? Ninguém explica. Ninguém. Eles iam fazer o quê lá? Tomar cafezinho, encontrar os amigos? O que eles iam fazer naquele ambiente? Ninguém explica. Então o MEC bate no peito, eu vou processar, calúnia, então explica pra gente. Que diabo esses caras estavam fazendo ali? Por que eles eram os manda-chuvas do pedaço? Por quê? Quando a gente leva em conta o que diz esse empresário e candidato, e mais outros
11 testemunhas, nesse caso, que falam de Bíblia, falam de barra de ouro. Quando a gente pega esses depoimentos e confronta eles com o áudio do Milton Ribeiro e as centenas de entradas desses dois pastores no MEC e no Palácio do Planalto, a história que está sendo contada faz sentido. Então o MEC nos deve explicações. Qual é a história real, já que essa não é a verdadeira? O que está acontecendo? Como é que essas peças todas se encaixam? Processar, vou fazer, vou acontecer? Não, nos explique. O MEC é sustentado também pelos nossos impostos. O MEC não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. É dos brasileiros. Explicações, senhores. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Ô Megali, pegando mal pra você, você apanhou feio, hein? Não. Você vai se meter com aqueles Não, ele apanhou bonito, Milton. Tenha paciência, meu caro corintianíssimo Megali. Bom dia, Sheila Magalhães, nossa primeira ministra da Band News FM. E um abraço pra Carla Bigato, subindo igual um foguete. Mas é o seguinte, hein? Hoje eu tava lendo aqui e ouvi mais cedo também o Megali falando que nesse amistoso meia-boca aí, Brasil e Gana, que o Brasil pode ganhar, mas tem que jogar com Gana. Ah, Megali, pelo amor de Deus. Quer dizer que quem tiver mais Gana hoje ganha amistoso Brasil e Gana. Se já foi melhor, hein? Olha, sobre esse amistoso ainda, entre Gana e Brasil, Brasil e Gana, tá errado jogar contra time meia-boca. Entendeu? Tunísia, a Gana até um pouco melhor, são muito fortes os jogadores, mas, pô, sabe o que o Tite tinha que ter feito? Ele simplesmente não deveria ter convocado nenhum jogador do Flamengo e do Palmeiras. Aí, a seleção teria realmente um teste. Seleção do Tite contra o Flamengo titular e contra o Palmeiras titular. Assim, a gente sentiria realmente qual é a verdadeira força da seleção brasileira para esta Copa do Mundo que está chegando. Enquanto isso, o inimigo número 1 do Neymar, lá no PSG, lá na França, o Mbappé, ele resolveu ontem, e a França venceu a Áustria. A Áustria que já teve muitas participações em Copas do Mundo também. Um grande abraço para vocês e até segunda!